Capítulo 7. Agora o deserto. Moisés ou Jesus? Você escolhe o que deseja viver. Você tem duas personalidades em quem se espelhar: Moisés e Jesus indo para o deserto. Moisés foi para o deserto ameaçado de morte, aos trancos e barrancos, exilado, expulso do Egito, tendo perdido tudo, literalmente tudo. Perdeu os amigos, o convívio da família, futuro profissional e tudo mais. Para Moisés, esse processo duríssimo durou 40 longos anos. Jesus, porém, foi guiado mansamente pelo Espírito Santo. Mateus 4, de 1 a 5. Que diferença? Quanto tempo demorou o processo de Moisés? 40 anos de tédio, na mais completa ausência de propósito de futuro, fritando naquele deserto inútil. Quanta dureza, quanta perda e quanto tempo perdido. Jesus, por outro lado, passou apenas 40 dias no deserto. O Espírito de Deus é competente, pois aquele que em vós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. A Bíblia diz que depois do processo, Moisés se tornou finalmente o homem mais manso de toda a terra. Que incrível! Deus vai pegar o que você tem nas mãos e vai fabricar em você o homem mais manso que existe. Me dê uma ajudinha, não dificulte as coisas, porque o prejudicado vai ser você mesmo. Brigar com Deus é inútil e não há forma de fugir, porque Ele tem o endereço das suas fraquezas, cada uma delas. Ele sabe exatamente o que dobra você. Ele sabe vergar o homem mais arrogante. Assim, em primeiro lugar, temos a opção voluntária de tomar a cruz e segui-lo. Se fizermos isso, as circunstâncias serão leves. Se não tomarmos a cruz voluntariamente, as circunstâncias serão duras, longas e drásticas. Mas se ainda assim continuamos endurecidos, a opção de Deus para moldar Cristo em nós é conduzir-nos para o deserto. O deserto é lugar de meditarmos acerca da vida, seu valor, nossas perdas e respostas erradas. Deserto é lugar onde faltam-nos opções e escolhas, pois Deus nos coloca lá para pensarmos na vida e decidirmos responder de uma maneira nova e espiritual. O deserto é lugar de muita luz acerca de tudo. É lá que as distrações todas e as muitas atividades nos são removidos e só vemos um sol forte sobre as nossas cabeças. É no deserto que enxergamos tudo, desde a nossa própria nudez, nosso temperamento difícil e todas as nossas carnalidades. Na sua luz, vemos a luz em meio ao grande deserto. Além disso, aparentemente tudo morreu, secou e se perdeu. Aparentemente, não vemos mais futuro diante de nós. Tudo parece inútil e nós, os grandes fracassados. Deserto é lugar em que a solidão se mostra crua, mas também é onde a presença de Deus mais se materializa em forma de grande luz, revelação e percepção espiritual. Foi lá que finalmente Moisés conheceu a Deus de pertinho. Ouviu a sua voz e entendeu os detalhes do seu grande e poderoso chamado. O tratamento de Deus vem quando nos recusamos a tomar a cruz. E aí as coisas ficam cada vez mais duras. Quanto mais nos enrijecemos, mais vamos para o deserto. O deserto vem para o homem de dura cerviz. A palavra cerviz vem do latim cervix, que significa a parte posterior do pescoço. O que é o homem de dura cerviz? É um homem que não se dobra, que tem problema com a autoridade de Deus. Alguém que nunca abre mão de controlar tudo em sua vida, independente e individualista. Ele perde tudo na vida, sofre amargamente, mas nunca se verga, nunca se dobra. Pode acontecer qualquer coisa, não adianta, ele não se humilha, não se torna maleável, não perdoa, não renuncia a direitos legítimos, não reconhece o Senhor em seus caminhos. Todavia, a Bíblia diz que para o homem de dura cerviz haverá um quebrantamento do qual ele não se levantará mais. Provérbios 29:1. Eu não quero ser um homem de dura cerviz. Sabe qual a melhor definição de perdão? Perdoar é renunciar a um direito legítimo de justiça. Não existe paz sem que a justiça seja feita.
Como a justiça é feita? Com punição ou com perdão? Mas o que é perdão? É renunciar ao seu direito mais legítimo de que a justiça seja feita a seu favor. Direito de que haja punição contra quem violou os seus direitos. E às vezes o direito é todo seu mesmo e é você quem está coberto de razão. E daí? O que você vai fazer com esse direito? Como você resolve suas questões? Fazendo prevalecer sua disputa mais amarga? Como você é no trânsito? Quando tem direitos, quando tem toda a razão, quando os argumentos são todos favoráveis a você, o que faz com isso? Diante de Deus, a questão não é quem tem razão, mas qual será a sua resposta na situação. Lembre-se, se for reprovado no teste, repetirá todo o processo novamente. E cada vez que repetir, vai arrumar um professor pior, mais duro e exigente. Há um sofrimento no processo do formar de Deus e na obra do Senhor. Deus não tem como propósito que você sofra e nem tem prazer no seu sofrimento. Às vezes, o sofrimento é um acidente. Em primeiro lugar, nós sofremos como consequência do pecado. Se você pecou, vai sofrer. É inevitável. Não chame isso de cruz e nem confunda as coisas. Sofrimento por consequência de tolice, infantilidade e rebeldia não é cruz. É somente consequência da sua própria carnalidade. O problema não é Deus, porque o pecado traz suas próprias consequências. Em segundo lugar, sofremos como consequência da ignorância. Ignorância em relação à vontade e ao propósito de Deus, aos princípios da palavra. Em terceiro lugar, sofremos também com a realidade da vida. Paulo fala, por exemplo, das aflições do casamento. Casamento é uma bênção, mas há aflições envolvidas sim. Às 3 horas da manhã, seu filho chorando com 2 dias de febre, vomitando, com febre alta e tomando antibióticos, e você por 3 noites sem dormir é aflição sim. Existem problemas do dia a dia, as pressões que fazem você se sentir inadequado na vida, pressões diárias, nossas próprias falhas, entre muitas outras coisas. Nada disso é a cruz. Não confunda necessariamente sofrimento com a cruz. Por outro lado, quando abraçamos voluntariamente a vontade de Deus em detrimento da nossa, com frequência haverá um grau de sofrimento, dor, desconforto e perdas envolvidas. Mas há um tipo de sofrimento que é quando abraçamos voluntariamente a cruz. Esse tipo de sofrimento envolve integralmente o nosso ego. Eu quero ir lá e resolver as coisas à minha maneira bruta e quebrar o pau. Porém, em vez de estabelecer o meu direito mais legítimo, eu decido que vou renunciar a ele. Ora, sejamos práticos, isso dói demais. É dor de ego ferido, humilhado. Mas isso dói porque a vontade natural sendo contrariada é aquela de quebrar, arrebentar, bater, fazer acontecer, sair por cima rindo do adversário. Esta é a vontade da nossa carne, que nunca tem a ver com a imagem humilde e maravilhosa de Jesus Cristo ou do seu caráter. Por isso, abraçar voluntariamente a cruz tem a ver com o nível de sofrimento. Muitas vezes temos de aprender com alguém que aparentemente não sabe tanto quanto nós, que é menos experiente ou que às vezes é tolo, infantil e abusivo, mesmo em suas atitudes. Qual deve ser nossa postura em relação ao sofrimento? Não devemos buscar o sofrimento como se ele tivesse benefício em si mesmo. Isso seria manipular a vontade de Deus. Nunca busque o sofrimento pelo sofrimento, pois isso é inútil e nenhum valor tem diante de Deus. Vá ser feliz, desfrute da vida, desfrute do que Deus lhe deu, desfrute da bondade de Deus. Alegre-se em toda a provisão de Deus, isso é legítimo. Todavia, se dentro dessas circunstâncias você perceber que a vontade dele é que você renuncie a determinadas coisas, faça isso sem demora. E isso é escolher a cruz, é sofrimento, mas algo voluntário, que trará benefícios eternos para você e para a construção do propósito do Senhor na sua vida. Você é o alvo mais direto do interesse de Deus em te moldar. Eu desejava ser um professor universitário envolvido em pesquisa e, inicialmente, eu não queria ser um pastor. Havia na minha alma um projeto profissional e eu me lembro que isso me empolgava muito. Eu deveria ter uns 21 anos de idade quando o Espírito de Deus colocou claramente 2 caminhos diante de mim. Se você for por esse caminho, eu vou abençoá-lo,
mas o meu chamado para você é que seja um pastor dedicado 100% a mim. Dessa forma, ao entender isso, eu renunciei àquele projeto profissional. Aquela renúncia foi cruz. Decidi ser pastor. Meu pai, que nessa ocasião ainda não servia a Deus, fez um comentário que foi difícil ouvir. Ele disse: "Você parecia ser uma pessoa tão inteligente, mas veja isso, acabou escolhendo andar com gente ignorante e de mentalidade abotoada." Senti que o meu pai estava ali me deletando da sua vida. Acabaram as brincadeiras, a amizade, as gargalhadas junto com ele e a família. Não havia mais relacionamento nenhum dele comigo. Ele passou a me ignorar. Eu era o burro e tapado que virou crente e agora caminhava para ser pastor. A minha tendência após isso foi de fugir de qualquer contato com ele e toda a sua família composta de gente fina, sofisticada e rica. Você está disposto a abraçar a cruz para fazer a vontade de Deus? O caminho da formação do caráter de Cristo é a cruz. Deus vai usar as circunstâncias para que seu trabalhar opere em sua vida. Quais são as áreas nas quais você não responde? Toda a vida do Salvador foi uma vida de renúncia por você e por mim. E eu e você. Ah, pastor, não fale da cruz. Eu quero só uma mensagem confortável e sem incômodos. Quero prosperidade, um carro novo, uma mulher linda, dinheiro na conta, férias bem opulentas. Eu quero que as pessoas me respeitem, me amem, me bajulem, me louvem, me reconheçam. Não me venha com nada que cause o menor sofrimento. Isso não parece com o evangelho adequado para o homem moderno de hoje em dia. Eu te digo, entretanto, não é assim que vamos ser imitadores de Cristo sem seguir o mesmo caminho que ele trilhou. E isso não quer dizer que devemos todos ser pastores e dedicados ao ministério. Não é esse o ponto aqui. Mas sim de seguir a perfeita vontade de Deus em detrimento da nossa. Isso é a cruz e o caminho de Deus para moldar em plenitude a sua perfeita provisão, sua vontade e, por fim, moldar a imagem de Cristo em você, em nós.